Que a paz e o amor de Jesus enche o coração de cada um de uma maneira especial. Essa mensagem do Evangelho veio bem a calhar, né? O que é a fé? É difícil a gente resumir o que é a fé. A fé é um sentimento, é uma certeza, é uma confiança de que existe algo maior a nos proteger. Algo maior, algo acima da gente que nos guia, nos protege, e que a nossa vida não é uma simples passagem pela terra, que nós vemos com uma razão, com um objetivo, e cabe a nós preservarmos esse objetivo, aprendermos, lutarmos por esse objetivo, porque é a razão do nosso viver. Agora, se você pega uma planta, põe no vaso, planta, rega e bota na janela e se esquece da planta no sol, o que vai acontecer? Esturricar e morrer, né? Assim é a nossa fé. Para nós termos a plantinha frágil crescendo, evoluindo, precisamos alimentar essa fé. Precisamos ler a respeito do que a gente tem como verdade da nossa religião. E como disse lá, todas as religiões acham que tem o mapa da mina, acham que tem o caminho da salvação. Não existe religião que salve ninguém se a pessoa não fizer a sua parte. Nós podemos ter os ensinamentos, podemos ter o guia, mas se nós não fizermos uso correto daquilo que foi ensinado, só ter um rótulo religioso não vai nos levar a lugar nenhum. Porque nós somos os artífices do nosso destino, já disse um filósofo grego. Antes de Jesus ele viveu. Nós é que fazemos a nossa vida. Nós é que decidimos para onde é que nós vamos no futuro para desencarnarmos. Então a decisão é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Aí outras religiões dizem assim, ai, eu pequei porque Satanás me atentou. O Satanás, como diz eles, atenta. Mas cabe a mim saber se eu quero ouvir o Satanás ou não. Cabe a mim dizer para ele, chega cara, vai para lá e rezar uma Ave Maria e pedir a Deus que nos proteja e nos livre daquela sugestão ruim. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho o direito de escolher o que eu quero fazer. Então não existe ninguém que me convença a fazer o que eu não quero. Eu sou dona da minha vida e eu sei que para mim viver bem eu tenho que decidir bem o que eu quero para mim. E Jesus veio para nos deixar os ensinamentos a respeito disso tudo. Aí algumas pessoas dizem, mas o que Jesus ensinou é tão difícil. Não é difícil, gente, é fácil demais. Você ser bom com os outros, você vai receber bondade de volta. Você é caridoso, as pessoas vão ser caridosas com você. Você é solidário, vai receber isso de volta. Porque existe uma lei de física que diz assim, toda ação exerce uma reação contrária na mesma intensidade. É uma lei de física, mas é uma lei espiritual. Aquilo que eu mando para os outros eu recebo de volta. Porque se eu ofendo, magoo as pessoas, elas vão ter raiva de mim e vão querer me machucar também. Ou se eu sou mesquinha com todo mundo, eles vão me tratar da mesma maneira. Então, viver bem depende de mim. Eu é que posso mudar as coisas. Eu posso desenvolver a minha fé. Mas eu não posso ter uma fé cega. Que tudo que me ensinam, não. O pastor falou, tá certo. Não. Eu vou pesquisar, eu vou ver, eu vou confirmar. E eu vou ver se aquele ensinamento serve para a minha vida. Se servir, eu acho que é bom, ele não me ensinou a fazer nada errado, eu ponho em prática. Mas aquilo que eu acho que não é correto, que não serve para a minha vida, eu descarto. Porque eu tenho o livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade de escolher. Aí quando a turma diz assim, mas a doutrina espírita nada é pecado. O pecado depende de cada um. O pecado depende da minha consciência. Porque eu sei que eu estou errado quando eu faço alguma coisa errada. Eu contei já, muita gente já ouviu a história dos coelhos de Páscoa, quando eu tinha uns 3 anos. Minha madrinha dava bastante chocolate, a madrinha do meu irmão dava pouco. E eu era 7 anos mais nova que ele, então eu tinha 3, ele tinha 10. Aí ele dizia para mim, vamos primeiro comer todos os seus chocolates,
Depois a gente comia os meus. Eu era bobinha e não gostava muito de doce naquela época. E ele acabava comendo meus chocolates todos e acabava. E eu dizia para ele, agora vamos partir os seus? Ah, não, eu vou esperar um pouco mais. Aí um dia ele saiu, eu não resisti. Ele tinha um coelho assim em cima do criado mudo, fui lá, abri o papelzinho das orelhas, papei as orelhas e fechei o papelzinho. Na hora que eu comi aquelas orelhas do coelho, eu senti uma coisa tão ruim aqui dentro que eu me lembro até hoje. Eu tinha 3 anos, por isso que eu digo para você, quem diz que não sabe que está errado, está mentindo. Porque eu tinha 3 anos, me lembro a sensação de culpa desde aquela época. Então Deus põe alguma coisa aqui dentro da gente, que diz se você está certo ou errado. Então quem faz as coisas erradas não pode ter paz. Não tem como ter paz, porque ele tem uma consciência. E pode ser a pior criatura. E ele dizer que não, mas a consciência dele, em algum momento que ele está sozinho com ele mesmo, incomoda. Diz a ele, você está errado, você não está agindo certo. E todos nós temos isso. Para vivermos bem, para termos uma vida plena, temos que saber fazer as nossas escolhas. Um pouco para mim. Jesus veio, não escreveu nada, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha revista, não tinha internet. Não escreveu uma palavra. E 2000 e poucos anos depois, os ensinamentos estão aí fresquinhos para quem quiser aprender. Por quê? Porque ele ensinou com exemplo. Eu digo assim para o meu filho, não mente. Aí a vizinha, a amiga liga, aí eu digo pro meu filho, diz que eu não estou aí, diz que eu não estou aí. Aí o meu filho diz assim para minha amiga, ela mandou dizer que ela não está aí. Ficou pior a emenda que o soneto. O dia que eu cobrar porque ele mentiu, ele vai me apontar o dedo e vai dizer, você me ensinou a mentir. Então tome cuidado, gente. O exemplo é que ensina. Eu sempre ensinei as coisas para os filhos. Eu achava que eles não tinham aprendido. Aí pouco tempo atrás eu chamei a atenção da minha filha. Falei para ela, caramba, criatura. Vai passar. Vai. Problema de umidade. Umidade bem avançada. Eu não conhecia. Eu disse, puxa vida, você não aprendeu. Ela disse, eu aprendi sim, senhora. Só que estou com preguiça de botar em prática. Mas me lembro muito bem que você me torrou a paciência a vida inteira, cobrando e me ensinando isso. Aí eu disse, e você aprendeu? Aprendi. Mas hoje eu não vou botar em prática. Mas aprendeu. Lembra do que foi ensinado. Se for bom, o filho não esquece. Quando meu filho pegou o diagnóstico na Espanha, que ele estava com câncer, ele ligou na hora do consultório da médica e disse, chorando, desesperado, disse para mim, meu Deus, mãe, por que eu nunca te escutei? Você me disse a vida inteira, você me preveniu, você não me avisou. E eu não te dei atenção, eu não quis te ouvir, o resultado está aí. Porque o câncer foi provocado por bebida, cigarro e droga. Que a turma ingere de brincadeira e acaba se ferrando pro resto da vida, com os outros para a eternidade também, né? Aí eu disse para ele, filho, o que nós podemos fazer agora é tentar lutar contra isso, tratar, porque o mal já está feito. Infelizmente ele não teve oportunidade, foram 6 meses de diagnóstico de desencarne. E eu fiquei muito triste no momento que eu escutei isso dele, por que eu nunca te ouvi? Então, muitas vezes, a gente parar e ouvir a mãe, não é que a mãe quer o nosso mal, a mãe quer o nosso bem, e ela viveu um pouco mais que a gente, e sabe que o resultado daquilo que nós estamos fazendo não pode ser bom. Porque no decorrer da vida a gente vê os exemplos, a gente vê o aprendizado que a vida nos fez.
viver. Às vezes não na gente, mas nas pessoas com que a gente convive. E aí Jesus ensinou que nós teríamos que ser caridosos. Aí eles estavam no templo, os apóstolos e Jesus, e apareceu uma viúva bem pobrezinha com uma moedinha. E aí a viúva foi lá e depositou a moedinha de esmola. Aí os apóstolos olharam com pouco caso para aquela mísera moedinha que a viúva botou lá. Aí Jesus olhou para ele e disse, para os apóstolos, e falou, esta moedinha que ela deu tem muito mais valor do que aquele saco de moedas que aquele rico ofertou. O rico deu do excesso, ela deu do indispensável que ela tinha. Então a gente fazer a caridade não é dar muito para os outros. Muitas vezes uma pecinha de roupa para um que está precisando, um chazinho para outro que está doente, um abraço para aquele que está fragilizado, um pratinho de comida para aquele que está com fome. Eu vivi algumas experiências que vou dizer para você, me emocionaram ao extremo. Eu morei em São Paulo 28 anos. E um dia uma senhora tocou a campainha e aí eu fui atender. Uma senhora assim bem limpinha, mas se vê que era uma pessoa humilde. Aí ela estava assim, vermelha do sol, transpirada. Ela disse, senhora, por amor de Deus, a senhora não tem um pouquinho de comida para me dar? Eu tinha acabado de preparar o almoço de fresquinho, porque eu estou desde as 5 horas da manhã procurando emprego. Eu vim a pé lá da Vila dos Confins do Judas, lá, né? E eu estou morta de fome, eu não tenho R$1 para comprar nada e nem dinheiro para onde para voltar. Eu só peço para a senhora um pouquinho de comida. Aí eu fui lá, peguei um prato, botei de tudo que eu tinha feito e vim, dei para ela. Aí ela chamou o filhinho que estava atrás da pica, falou, ai querido, vem ver aqui, agora nós podemos comer. Aquilo me emocionou profundamente, porque ela demonstrou uma dignidade que muita gente não tem. Ela não usou o filho pequeno para me comover, ela poupou o filho pequenininho. Aí eu disse para ela, não querida, dá esse pratinho para ele que eu pego outro para você. Aí eu peguei outro prato para ela e depois dei o dinheiro para o ônibus. Então vocês vejam, tem pessoas que mesmo no extremo da necessidade têm dignidade. Ela disse, a senhora não sabe o quanto foi difícil para mim pedir esse prato de comida. Porque eu trabalho, só que eu estou desempregada, eu não costumo pedir. Mas hoje a coisa estava demais, eu estou morta de fome. Aí eu dei um suco para ela, pus a cadeira na garagem, para ela sentar aqui, descansa um pouco, depois você vai. Então, gente, a gente vê exemplos de dignidade naquelas pessoas mais necessitadas. E aí tinha meus clientes que vinham toda noite, que eram uns menininhos que vinham pedir um lanche. Uns pediam esmola até aquela hora. O outro, eles vinham esperar um irmão que trabalhava no Lava Rápido perto de casa para ir todo mundo embora. Com as sacolinhas dos pães, das coisas que eles ganhavam. A última parada era no meu portão. Tia, tem um lanchinho? Aí eu comprava pão fresco, botava requeijão, queijo, presunto, botava bastante coisa dentro, né? Dava um copo de refrigerante ou de suco. E aí eles pegavam o pão, abriam, comiam o queijo, comiam o presunto, lambiam o requeijão, fechavam o pão e comiam puro. Eu achava um barato. Meu marido dizia assim, caramba, agora eu vou comer o pão seco. Falei, gosto não se discute. Aí um dia eu tinha feito pizza, dei pizza, no outro dia eles trouxeram a metade da favela junto. Eu falei, ai meu Deus, eu vou ter que dividir o pão, porque eu só tenho 3 pães, vocês estão em 6. Aí outro dia dei bolo, no outro dia veio um monte junto. Então, e aí eu dizia assim, e aí, quanto precisam pro ônibus hoje? 25 centavos só, mostrava assim na mão as moedinhas. Podia contar, faltava só 25 centavos para os 3, 4 ir embora de ônibus. Eles eram assim de uma honestidade extrema. Aí meu marido dizia assim, tu tá alimentando eles, quando eles crescerem mais eles vão te assaltar. Eu disse, deles, eu tenho certeza que eu nunca vou receber nada de mal. Aí passou um tempo e não apareceram mais. Um dia eu fui fazer compra, o estacionamento da cooperativa estava cheio. E eu fui estacionar na rua. Vem 4 caras de 1,80 m correndo na minha direção. Eu fiquei gelada na hora. Eu falei, Jesus, é hoje que a vaca vai pro brejo, né? Ô tia, quando eles falaram ô tia, eu reconheci. Eu falei, meu Deus, como vocês cresceram, meus filhos. Tia, tem uma vaguinha aqui, estaciona teu carro aqui que a gente cuida. Gente, eu entrei, fiz as compras, eu trouxe um sonho e um refrigerante para cada uma latinha. Aí dei para eles, ganhei tanto abraço, ganhei tanto beijo, tanto agradecimento. Aí disse o meu marido, meu Deus,
Eles são tão crescidos, tu estavam cuidando de carro e trabalhavam no Lava Rápido. Aí eu disse para ele, meu Deus, isso para mim aquece o meu coração. Saber que eles vinham aqui e tinham um exemplo, a gente conversava, dava material escolar, roupa quando precisava. A gente não fazia muito, mas o pouco que a gente fazia demonstrava para eles respeito. Que é isso que o ser humano precisa, carinho e respeito. E isso que Jesus nos ensinou, a não ter preconceito com as pessoas. Aí os judeus achavam que tinham que pregar só para os judeus. Aí Jesus disse para eles que não, que tinha que pregar para todo mundo. Todo mundo tinha direito ao ensinamento. Aí outro assim, mas aquela pessoa não é espírita. Como é que ela vai para a casa espírita? E aí? A palavra de Deus é de graça. A gente fala para quem quiser ouvir. E não é porque você vem numa casa espírita fazer um tratamento, buscar um momento de paz, buscar uma força, que você é obrigada a virar espírita. Você vai ser espírita se você tiver vontade. Porque você tem liberdade de escolher o que você quer. Só que nós não vamos lá buscar vocês em casa nem pregar no portão. Esperamos vocês virem aqui. Aí muita gente faz tratamento, vem, faz curso, aí a gente convida para trabalhar. Não, trabalhar não, eu tenho medo de espírito. Aí eu digo assim, gente, tira essa tal mediunidade, isso é uma doença. Não, é um privilégio ganhar médium. Ele tem a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual e com o mundo físico. Ele serve de intercâmbio. Aí quando o meu pai de turma, que eu me formei no curso lá em São Paulo, era 5 anos, ele disse, Daura, e aí a tua mediunidade? Eu falei, olha, se eu tenho, é cega, surda e muda. Ele falou, mais nada? Eu falei, nadinha, nem arrepio, nem calafrio, nem nada que possa demonstrar. Aí passou um tempo, e um dia eu fui jogada na frente de uma sala cheia para fazer uma palestra. Eu descobri o meu caminho, doutrinação, que estava reservado para mim. Aí quando eu voltei em São Paulo, falei, ai meu pai de turma, a minha parte era na doutrinação. Ele disse, eu sabia que alguma coisa tinha, não é incorporação, nada. E aí, gente, faço com o maior prazer, pode estar chovendo canivete, só se acontecer alguma coisa que eu não posso. Tem gente que é testemunha que o dia que o meu pai desencarnou, o momento que ele desencarnou, eu estava aqui. Meu pai estava na UTI. Eu cheguei para Daura e disse assim, Daura, telefonaram do hospital que o teu pai dizia, eu vou fazer a palestra, depois eu vou. E aí todo mundo mundo se deu as mãos e orou, fiz um Pai Nosso pelo meu pai, de uma energia, de uma coisa tão boa, gente. Meu pai viveu 95 anos bem vividos. Ele tinha até os 95 anos cartão de crédito, ele tinha talão de cheque, ele dirigia o próprio carro, ele era um homem independente. E se a gente ia com ele no médico, queria pegar no braço dele, ele dizia, me solta, eu não preciso. Era um velhinho. Aí fizemos o inventário, fomos lá tirar o dinheiro do banco, não pudemos tirar. Descobrimos que ele tinha mais uma aplicação, que ele tinha 4 aplicações no Banco do Brasil. Vamos ter que refazer o inventário todinho, né? Porque nós decidimos que a casa que era deles vai ficar para minha irmã solteira. E o dinheiro que meu pai tinha, nós vamos reformar essa casa para minha irmã morar. Então meu irmão e eu vamos abrir mão em prol da nossa irmã, que nós só temos essa irmã solteira, né? Mas só não vamos passar no nome dela, porque uma época ela andou meio enrolada com o jogo e a gente tem medo que dê uma recaída e ela venda a casa. Pode viver lá enquanto for viva, a casa é dela. Pode fazer o que quiser, mas não pode vender. Então, gente, tem horas na vida que a gente tem que parar e repensar. A gente tem que ver que não é só dar muita coisa que é fazer caridade. Às vezes uma palavra dita no momento certo é um gesto de caridade. Porque quando a pessoa está muito fragilizada, ela precisa de um abraço, ela precisa de um ombro para chorar as pitangas, né? Ela precisa que alguém lembre ela que ela é filha de Deus, criada à sua imagem e semelhança, que ela tem um papel aqui na criação. Porque Deus não ia criar esse mundo maravilhoso à toa, só para a gente vir aqui passear alguns anos e voltar para o outro lado. Não. Ele criou com um objetivo, para que nós viéssemos e no dia a dia
na vida, nas dificuldades e nas facilidades, na alegria e na tristeza, nós evoluíssemos e nos tornássemos melhores. E é esse o objetivo da gente. É tão bom quando a gente tem um dia bem bom, faz o que tem que ser feito, deita na cama e vai fazer a prece e diz: meu Deus, muito obrigado por esse dia. É uma coisa maravilhosa, porque você pode agradecer por ter tido a oportunidade de fazer aquilo tudo. Eu, nessa altura dos acontecimentos, eu oro à noite, faço uma prece quando vou dormir, e quando eu abro os olhos de manhã, eu digo: muito obrigado, meu Deus, que eu ainda estou viva. Tem mais um dia pela frente, né? Porque ninguém sabe qual é o último. Então a gente tem que estar preparada, né? Porque a hora que o Criador desliga o interruptor, ninguém segura. Daí acaba a mediunidade. Acaba até a mediunidade. Porque aí deixa o corpinho daqui da Gisele Bündchen aqui embaixo e vai só espírito. Aí quando a pessoa disse: eu tenho pavor de espírito, falei: então sai correndo. Porque você é um espírito encarnado. Vai deixar o corpo sair disparada, né? Gente, não dói a mediunidade. É uma coisa que não dói, é uma coisa prazerosa, porque tu está ajudando o teu próximo. Você está melhorando como ser humano. Porque nos dias que vem trabalhar não pode comer carne vermelha, não pode fumar, não pode fazer um monte de bobagem. Tem que ter um dia tranquilo, a gente tenta. Só que quando a gente está em casa, tem sempre um para provocar. É o cachorro que rói o chinelo da filha, a filha fica brava, é o neném que cai e bate com a cabeça. Sempre acontece alguma coisa para deixar a tia nervosa, mas a gente respira fundo, reza e continua em frente, né? Mas, gente, evoluam, cresçam. Eu vi várias pessoas que não quiseram desenvolver a mediunidade nunca. No final da vida tiveram um problema. Porque é uma energia que ficou estagnada, não foi canalizada. E eu só descobri que eu tinha uma tia que era médium de incorporação depois que ela morreu. A minha tia dava um ataque, eles diziam que era um ataque. E estrapuchava e falava aquela coisa. Aí eu li num artigo que quando alguém tem assim uma compulsão, você deve pegar um saco de papel pardo daquele de pão, botar assim em cima, assim do rosto, assim, pra que a pessoa, quando acabou a tá dentro do saco, a pessoa volta. Quase matei minha tia. Enfia um saco de pão, minha tia voltou a toda, gente. Com os olhos arregalados. Mas era mediunidade, era incorporada que ela estava. Só depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita que eu entendi que era o ciricutico da minha tia. Né? Mas tarde demais. Ela já era morta, né? Então, muitas vezes, é a negação. Aí minha prima estava com problema, convidei para ir no centro, aí ela foi dizer em casa: vou lá no centro. Aí o meu tio, que era o marido dessa tia, olhou para ela e disse assim: e se alguém te vê lá no centro? Aí ela disse assim: se alguém me vê no centro é porque está lá também. Não pode dizer nada, né? Então a pessoa tem preconceito, tem vergonha de ser espírita. E tem uns que são evangélicos que acham que espírita é macumbeiro. Como é que é? Faz feitiçaria. Ah, meu Deus. É o demônio encarnado. É coisa do demônio. É coisa do demônio, não é coisa nenhuma. O demônio está aí todo dia, convivendo com todo mundo. Agora, essa história de demônio eu não concordo. São espíritos que ainda não encontraram o caminho da luz. Você não pode rotulá-los de demônio. Porque são espíritos como nós. Erraram. Anjos caídos, como tem lá na Bíblia, né? Só que eles, uma certa época, acham o caminho, muitos se convertem, muitos acham o caminho da luz. A gente vê nos trabalhos espíritas, por mais ruim que seja, por mais revoltado que esteja, tem uma palavra que toca o coração deles. Falou na mãe ou falou na alguém que ele amava, na hora ele para e repensa as atitudes e ele resolve que ele vai se modificar também. Então não existe realmente demônio, existem espíritos que estão no caminho errado. Mas um dia o objetivo de todos é a luz. Então não temos que ter preconceito nem com os desencarnados que descambaram, como diz a turma, né? Porque Jesus perdoava a todos. Jesus conseguia curar. E aí os apóstolos não conseguiam curar. Aí Jesus disse assim: homens de pouca fé, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, faria o que eu faço e muito mais.
Então o que nos falta também é fé. É nós não acreditarmos na nossa capacidade como seres humanos. Nós somos um universo de coisas boas. Diz que o ser humano desenvolve 10% do cérebro. Onde é que a gente joga os outros 90%, gente? Né? Não, nós temos que acordar uma parte desses outros 90% e aprender o que tiver para aprender, o que nós conseguimos aprender. Ler coisas boas, procurar se exercitar no lado bom da vida, desenvolver, aprender. Eu tenho amigas que às vezes vão em casa, comem um pão, um bolo, ai que delícia! Aí outro dia disse para a mãe, te dou a receita. Ah, não quero. Só tu me dá o pão, a receita eu não quero aprender mais nada. Oh, que é isso, né? Eu falei para ela, se tu não levar a receita, eu não vou mais comer o pão. Porque nem sempre eu faço, porque lá em casa é um diabético até gordo, então não posso nem exercitar a minha arte de panificação. Porque eu faço 3 pão, eles comem quase os 3 pão no mesmo dia. E tudo guloso. Inclusive eu que sou celíaca que não posso comer trigo, aveia, sem cevada. Mas como isso, né? Aí me coça igual um macaco com sarno um monte de tempo. Aí, ai, é castigo de Deus. Castigo de Deus nada, é sem vergonhice minha mesmo. Que eu não posso comer e como. Aí quando eu vou numa festa que tem um bolo bem bom, eu vou lá e pego um pedaço, aí a turma olha pra mim e digo, amanhã a minha tia vai estar furiosa. Tia, fala tia Beth, né? Então a escolha é nossa, o livre-arbítrio é nosso. Eu sei que se eu não comer pão, eu não vou ter coceira, mas o pão é tão bom. Só um pedacinho, Mati, já dá coceira. Aí se eu não comer doce, minha diabetes fica controlada. Mas de vez em quando um pedacinho de bolo, ninguém é de ferro, né? Mas assim, com um pedacinho de bolo, com pãozinho, não prejudica ninguém, só eu mesmo, né? Aí a minha filha olha pra mim, quando eu me coço e diz, tu já andas comendo pão. Eu falo pra ela, eureka, descobriu. Então, gente, nós temos tudo para sermos felizes. Temos uma pessoa que nos ame, seja marido, seja mãe, seja pai, seja irmão, seja o namorado, alguém nos ama. Ninguém está totalmente sozinho no mundo. Se a gente tem um cachorro que ama a gente tem alguma coisa que nos ama. E tem uns cachorros que, meu Deus, são capazes de morrer pela gente, né? Um bichinho. E nós trocamos energia com as outras pessoas. Quem não tem nenhum disso que eu citei, até um cachorrinho, tem alguém que gosta dela, alguém que depende dela. Alguém que é capaz de deixar a própria vida para ajudá-la. Então, gente, vamos agradecer a Deus por isso. Temos um lugar para morar, comida para comer, roupa para vestir. Não, eu agradeço a Deus todo dia. Não sou nenhuma Gisele Bündchen, mas dá pro gasto, né? Tô lá, trabalho, cozinho, lavo, passo, cuido, sou suplente de mãe em exercício. Sabe o que é isso? Não tem suplente de deputado, suplente não sei o que mais aí? Eu sou mãe. A minha filha trabalha das 8 da manhã às 7h30 da noite, eu sou suplente de mãe, porque eu criei a minha netinha, né? Então quando elas falam, você está criando sua neta, eu falo, não, eu sou suplente de mãe em exercício. É um cargo assim mais, né? Aí diz uma assim, vou contar para minha mãe, ela vai adorar esse título. Então não adianta eu ficar reclamando, porque é roupa de neném para lavar, é comida de neném para fazer. Aí o neném almoça. Quando o neném acaba de almoçar, em volta da mesa aparece uma periquiteira. Qualquer pedaço de comida na cadeira, no chão, na cadeirinha. Quando ela faz assim que a colher voa lá na parede. Aí depois que ela acaba de almoçar, a gente tem que salvar tudo ali, limpar tudo, juntar tudo. E recomeça. Aprendizado da vida é assim. A gente tem que se submeter a ele. Adianta ficar brigando com a criança de 1 ano e pouco? Não adianta. Aí a minha filha, quando ela faz uma sujeira, eu falei, faz parte. Não, mas você é muito benevolente com ela. Falei, com 1 ano e 4 meses, adianta dar uma surra? Não adianta, ela nem vai saber porque está apanhando, né? Aí então a gente vai ensinando e a gente vai aprendendo com isso. A gente vai sabendo que aquele espírito que reencarnou na tua casa veio por alguma razão. E eu sempre digo, foi um espírito abençoado que veio na minha família. Porque eu havia deixado, um filho havia partido 1 ano antes.
E aí nasceu essa neta, não preencheu a vaga, mas supriu um pouco do nosso carinho, da nossa necessidade de ter alguém a quem a gente se dedicasse. Porque a filha daquele meu filho que morreu, a mãe levou para a Europa. E aí ficamos longe do nosso anjinho, que a gente dizia. Porque quando ela nasceu, minha nora tinha os olhos bem azuis, bem grandes. E ela nasceu com 2 jabuticaba bem escuras. Aí um dia ela disse assim para mim, para pequenininha, por que eu não tenho os olhos azuis igual a minha mãe? Eu acho tão lindo. Falei, não, os seus são mais bonitos. O pai do céu disse para mim que ele ia me mandar um anjinho com olhos de jabuticaba. Você é um anjo de olhos de jabuticaba. Aí quando alguém disse, mas você não tem o olho azul igual a sua mãe, ela dizia, mas eu sou uma anja de olhos de jabuticaba. Pronto, ficou satisfeita, né? A maneira de você fazer com que ela ficasse satisfeita com os olhos castanhos escuros. E assim amo meus anjos de olhos de jabuticaba, né? Gente, que Deus os abençoe e ilumine, que enche o coração de cada um de certeza, de força, de vontade de lutar contra tudo que é ruim, de resolver todos os problemas que tem na vida, porque é para isso que nós viemos para cá. Então, quando a coisa estiver assim meio fora de controle, para, respira fundo e reza. Porque, olha, o que está lá em cima nunca nos abandona. E nada melhor do que uma prece para acalmar o nosso coração. Que Deus os abençoe e ilumine. E agora vocês vão fechar os olhos, serenar o coração para a prece de agradecimento. Pai de imensa misericórdia, nosso divino Criador, nós te agradecemos do fundo do nosso coração por estarmos hoje aqui reunidos em vosso nome. E que a vossa luz, Senhor, encha o nosso coração e encha a nossa vida. Que nós tenhamos a cada dia a coragem para recomeçar e para resolver tudo que estiver na nossa frente. E que Jesus, o nosso Mestre querido, encha a nossa vida e o nosso coração de amor. E agora vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Essa